Nesse vídeo eu vou te passar 3 bons REITs que pagam dividendos, REITs importantíssimos com ativos de muita qualidade na carteira e que principalmente aumentam o seu valor de mercado ao longo dos anos. A gente sabe que o holder carrega os ativos por um longo período de tempo e a gente precisa fazer boas escolhas. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar bons REITs com dividendos. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Francisco, do canal Mente de Holder, onde toda semana eu trago conteúdo para vocês de longo prazo, conteúdo principalmente para tomada de decisão e que vão gerar benefícios no longo prazo para os investidores. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite para se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para receber o conteúdo em primeira mão. Mas vamos lá para o nosso conteúdo, onde a gente vai passar bons REITs com dividendos. A gente quer dividendo. Por que a gente quer dividendo? Quais são os benefícios disso? Mas antes de entrar a fundo nos dividendos, eu quero passar 4 premissas importantes, ou seja, 4 pontos principais para a gente escolher bons REITs com os dividendos. Nós temos pontos importantes que a gente tem que analisar. E quais seriam eles? Primeiro, o segmento, ou seja, isso é extremamente importante, a gente olhar o segmento do REIT que a gente está escolhendo. Outro ponto que é engraçado, mas o dividend yield baixo. Eu vou explicar um pouco mais do porquê que eu falo de yield baixo, de pagamento de proventos baixo, além do preço que o REIT está negociando. Então, pontos para a gente analisar. Outro ponto também em relação à dívida desse REIT, ou seja, qual é o endividamento desse ativo para comprar mais imóveis, assim como o valor de mercado desse REIT. A gente precisa escolher muito bem o segmento, quanto que ele paga de yield, o endividamento dele, para a gente não pegar REITs muito endividados, assim como o valor de mercado desse REIT para não pegar REITs muito pequenos. Então, 4 pontos principais para a gente escolher bons ativos. Então, aqui eu passo um pouco mais do valor de mercado dos REITs, ou seja, baseado por setores. Vocês sabem que eu gosto muito de analisar setores, então eu sempre gosto de principalmente olhar os maiores setores. Quais seriam eles? Healthcare, um setor muito grande, setor industrial, torres de celular, residencial, gosto muito, triple net lease e também de data centers. Claro que a gente tem outros vários setores aqui importantes, armazenagem também é um deles e tudo mais, mas eu gosto de focar nesses maiores, porque aqui tem o maior valor de mercado, são os REITs mais líquidos e principalmente eles têm capacidade de geração de receita e valor. Então aqui eu trago os principais setores do valor de mercado dos REITs. Então, para a gente iniciar nossa análise, o primeiro que eu trago aqui é o Welltower. Quando a gente analisa esse REIT, olha a valorização dele ao longo dos anos. Imagina quem comprou esse REIT lá em 2000, valendo $25, agora está no 97, basicamente ajustando pela inflação. Ou seja, esse REIT ele vai se valorizando. Esse valor da cota já é ajustado com os dividendos, ou seja, no preço do REIT ele já é ajustado aos dividendos, mas a gente vê um excelente REIT, principalmente crescendo as suas operações. E aí quando a gente analisa mais a fundo essa valorização, o que a gente tem? Primeiro, um yield baixo. Olha isso, a gente vê aqui nessa frente aqui o yield desse REIT. O yield dele vem caindo, o yield desse REIT. Por que o yield vem caindo? Basicamente porque o REIT ele está se valorizando ao longo dos anos. A gente está pagando cada vez mais caro, o que é muito bom para o investidor de longo prazo, pagar mais caro pelos ativos. A gente quer que os nossos ativos se valorizem ao longo dos anos, por isso que a gente precisa pagar cada vez mais caro. Basicamente, o yield está baixando, porém a gente tem que o payout, ou seja, a porcentagem do lucro está aumentando ao longo dos anos. Quando a gente analisa um histórico de 20 anos, desde 2002, o payout está aumentando. Mesmo que o yield esteja baixo, o preço dele está aumentando, ou seja, ele está cada vez mais trazendo lucratividade. E é isso que a gente busca em bons ativos, isso que a gente busca em ativos para o longo prazo.
cada vez mais o preço dele se valorizando, automaticamente o yield ele tende a ter uma queda. Então, dentro dos pontos eu falei aqui primeiro em relação ao yield e agora eu quero falar um pouco mais do endividamento, ou seja, dívida líquida sobre o EBITDA. A gente sabe, os REITs historicamente eles têm uma relação de dívida líquida e EBITDA maior do que os ativos aqui no Brasil. Isso em virtude da particularidade desses ativos. Quando a gente analisa o Welltower, que é um ativo de excelente qualidade, ele fechou o último ano numa relação de dívida líquida EBITDA de 6,95. Quando a gente compara uma empresa aqui no Brasil com essa relação, é extremamente alavancada. Porém, nos REITs a gente consegue ir até 7, 8 vezes dívida líquida EBITDA, que está ok, não tem problema nenhum. Lá fora, nos Estados Unidos, é mais barato de tomar dívidas. E o que esses REITs fazem? Eles tomam um endividamento alto, ou seja, esse REIT ele tem 14 bilhões de dólares de dívidas de longo prazo, basicamente para comprar novos imóveis. Ou seja, aumenta a dívida para comprar novos imóveis e essa dívida tem um custo baixo. Ou seja, vale a pena ter um endividamento alto para esses REITs. Ou seja, eu falei do yield, do endividamento e agora o valor de mercado. Ou seja, o Welltower tem um valor de mercado próximo de 40 bilhões de reais. É um valor extremamente grande. Lembre-se, sempre REITs acima de 2 bilhões de valor de mercado. Quando a gente traz um ranking dos maiores REITs por valor de mercado, aqui a gente tem os 8 maiores. Basicamente, o American Tower tem mais de 100 bilhões de dólares de valor de mercado e a gente vai pegando uma lista aqui. Não necessariamente REITs grandes a gente precisa ter na carteira, ou são bons REITs. Basicamente, Crown Castle é um REIT que eu não tenho na carteira, Prologis é um REIT que eu não tenho, SPG é um REIT que eu não tenho, os outros eu tenho. Mas o ponto é, tem mais de 100 REITs listados. Aqui eu estou colocando só os maiores para vocês entenderem. Não necessariamente a gente deve comprar os maiores. Tem muito REIT bom com valor de mercado de 20 bi de dólar, 10 bi de dólar, é diferente. Então essa diferenciação é extremamente importante para a gente saber onde a gente está pisando. O segundo REIT que eu trago aqui é o Rexford Industrial Realty, ou seja, a gente teve o Welltower, que é de healthcare, e o Rexford é parte de galpões logísticos industrial. Olha esse REIT também ao longo dos anos. Tem quedas? Tem, mas as quedas são irrisórias quando a gente analisa o longo prazo. Então fica só um risquinho mínimo, ou seja, nós queremos essa regularidade, a gente quer bons REITs crescendo de valor e automaticamente eles vão pagar mais dividendos. Não necessariamente o yield vai aumentar, mas a valorização desses papéis é o que a gente quer. Pagar cada vez mais caro por bons ativos. E quando a gente olha o Rexford, o que ele nos traz? Primeiro, mesmo ponto, o yield ele está caindo, ele fica caindo ao longo dos anos. Porém, o payout está aumentando, ou seja, cada vez mais o lucro líquido desse ativo está aumentando. Consequentemente, o preço desse papel, ou seja, existe uma valorização. Então aqui a gente tem preço valorizado, payout, que é quanto do lucro líquido esse REIT distribui para os seus acionistas, o yield caindo. Mesmo com o yield caindo, esse aqui é um excelente papel e eu considero um bom REIT com dividendo. Ele não me paga dividendo diretamente na carteira, mas ele compra bons ativos, bons galpões logísticos para, consequentemente, ter uma valorização gigante ao longo dos anos. E quando a gente analisa também um pouco mais do endividamento, como eu passo aqui, todos eles têm dentro do resultado, se a gente quiser olhar, procura por essa linha aqui, ó. Net Debt to Adjusted EBITDA, ou seja, é aqui que a gente vê essa relação de endividamento. Basicamente, esse REIT opera com níveis mais baixos de endividamento, níveis perto de 3,7, 3,8, o que é excelente para um REIT. Então, a gente vê aqui 3 pontos importantes, ou seja, o yield, o endividamento que eu passo em relação ao Rexford e também o valor de mercado. A gente já vê que é um REIT menor, ou seja, um REIT de 12 bilhões de dólares de valor de mercado, o que está excelente. Não é nem um gigante, como eu passei no ranking, também não é um dos menores REITs em que a gente opera. Então, esse ponto é extremamente importante. Ele está num setor
muito importante, que é a parte de galpões logísticos, eu gosto demais, crescendo os seus ativos, crescendo o seu valor de mercado, consequentemente o yield, a gente não precisa receber tanto desse yield, esse yield vai para compra de novos ativos. E outro que eu gosto demais é o Essex Property, é um REIT residencial. Olha a valorização desse papel desde 1995. Isso é o que a gente quer, isso é o que a gente busca. Bons REITs com valorização. Não existe segredo, existe a gente procurar bons papéis, procurar bons ativos, a gente analisar, verificar se continua fazendo sentido e a gente vai ter movimentos excelentes no longo prazo. Não vai mudar. Quando a gente olha o Essex, é o mesmo ponto, ou seja, o payout aumentando, que é o que a gente procura, não necessariamente o yield tem que aumentar, o payout ele tem que aumentar, ou seja, quanto do lucro líquido que ele distribui. E a gente vê claramente desde 1995 o payout aumentando. Excelente, é isso que eu busco, é isso que a gente busca. Assim como o preço do papel, ou seja, o preço desse ativo também se valorizando ao longo dos anos. Ponto excelente e que fazem colocar aqui nesse vídeo um dos excelentes, um de bons REITs com dividendos. Mesmo que tenha um yield próximo de 3, 4%, não necessariamente ele precisa trazer, ele vai se valorizar na cota desse REIT. E só para a gente ver onde a gente está pisando, esse REIT ele está com uma relação dívida líquida EBITDA de 6.1, tá ok? Por isso que a gente precisa conhecer quais são os ativos, qual é o nível desses ativos, como que esses ativos operam, para a gente não se assustar quando a gente analisa uma relação dívida líquida EBITDA de 6,1 vezes. Então, esses pontos é extremamente importante em relação à qualidade dos ativos, o endividamento e também o valor de mercado, em que o Essex Property é um REIT com perto de 21 bilhões de dólares de valor de mercado. Aqui dentro do Yahoo Finance, que é onde eu tirei esses pontos, a gente tem vários indicadores em que eu vou passando para vocês ao longo dos próximos vídeos. Então, esse cenário onde a gente coloca bons REITs na carteira com dividendos também em função disso, ou seja, a relação do real versus o dólar. A gente teve uma queda agora e o pessoal se assusta. Meu Deus, o dólar caiu, o dólar foi para 4,60. Calma! Olha isso. No longo prazo, existe uma tendência de valorização do dólar frente ao real. Isso é natural. Se nós não tivermos mudanças econômicas, isso vai continuar acontecendo. Ou seja, o dólar vir para 4,60, tá tudo bem. Basicamente é porque a gente aumentou os juros e hoje o Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo, assim como a nossa bolsa está barata se comparado aos pares. É um movimento que vai acontecer em alguma parte, mas não é para sempre. Então a gente precisa analisar o longo prazo. E no longo prazo, dado os gráficos e os fundamentos, no meu entendimento, claro, isso aqui é uma minha opinião, faz mais sentido nós termos dólar do que real. Então essa queda recente agora, tá tudo bem, pode vir a 4,30, pode, mas a gente sabe que se não mudar nada, o dólar vai bater 7, 8 reais para cada dólar. E isso é o que a gente vai, a princípio, vai continuar acontecendo caso os fundamentos macroeconômicos continuem. Por isso que invista para o longo prazo. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal para receber tudo em primeira mão e ativa o sininho para os próximos vídeos. Te espero na próxima e até mais!